você abrisse comigo a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 24. 1 Coríntios 15, 24. Que bom que nós podemos estar na casa do Senhor, né? Para mim e para você é sempre um privilégio, né? Quantas pessoas precisariam estar aqui e não podem, estão presas, são impedidas. Eu e você, nós somos trazidos pelo Espírito Santo e podemos desfrutar um ambiente tão gostoso, não é verdade? As pessoas que estão conosco são pessoas apreciáveis, boas pessoas. Isso para nós é uma relíquia, né? Podermos ter na terra um lugar assim. 1 Coríntios capítulo 15, você abriu? Versículo 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Podemos assentar. Queria que você batesse o olho de novo aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. O texto fala que ainda nós estamos em batalha, correto? Nós estamos ainda numa guerra. É ou não é? Eu quero nessa noite meditar com você em Satanás e seus codinomes. Os codinomes de Satanás vai nos elucidar algumas atribuições, algumas questões que ele possui e que ele faz bom uso disso. A Bíblia diz que muitas vezes o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento. Deixa eu ver se eu lembro qual é que tem que apertar aqui. Eu chego lá, né? Isso, acertei. Quero que você vá comigo, está escrito aí, ó. Isaías 14, vamos lá? Eu quero falar sobre o primeiro codinome, eu procurei colocar em ordem, para que nós entendamos algumas coisas. Isaías capítulo 14. Aqui faz uma alusão do livramento de Israel com respeito ao domínio de Babilônia. Então a palavra do Senhor, ela faz uma alusão aqui. Isaías capítulo 14, versículo 12. Você sabe que Pedro fala em 1,19 que Jesus Cristo é a estrela da alva, falando sobre a vida de Cristo em nós. E Satanás, ele é um imitador, você sabe, né? Ele procura imitar. Como no Antigo Testamento o Senhor queria animais mortos, hoje é muito frequente você ver animais sendo mortos em sacrifícios, né? Então, Satanás, ele trabalha muito com a imitação. Eu quero falar sobre o primeiro, filho da alva. A Bíblia diz em Isaías capítulo 14, versículo 12, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, nós sabemos que a estrela da alva, ou filho da alva, é aquela estrela que ela persiste até o último raiar do sol. Então, ela está bem visível, né? Quando ela é bem visível, quando todas as outras estrelas já estão se escondendo, já estão sem estar numa ótica nua, e ela permanece ali. Então, ela é conhecida como a estrela da alva. Alguns falam sobre o Júpiter, Vênus, Vênus. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que prostravas as nações. Eu quero falar sobre isso, sobre o governo de Satanás. Nós seríamos ignorantes se nós não entendêssemos que Satanás, ele tem inúmeros métodos do seu governo. Paulo em Efésios diz assim, ó, irmãos, não vamos ser ignorantes. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, com hostes da maldade.
Então, o próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina sobre os governos, principados, potestades, hostes, espíritos das trevas. Então ele nos ensina sobre o quê? Eu quero falar sobre o filho da alva, e eu quero falar sobre a questão que ele usa. Qual é a ferramenta que Satanás, como filho da alva, usa? Eu quero falar sobre a soberba. A soberba é um demônio que todos nós temos dentro de nós. Todos nós. Só que existe uns que este está aprisionado, outros que está solto. Satanás caiu por causa da soberba. E ele usa a soberba para que nós também caiamos. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que Deus abomina a soberba. E o que é soberba? É atribuir aquilo que é do Senhor, aquilo que é fruto da obra de Deus, aos seres humanos. É essa arrogância, empáfia, que muitas vezes nós como cristãos somos tentados a possuir. Existe muito crente soberbo dentro da igreja, inúmeros crentes que não são conscientes da sua situação, não são conscientes de sua necessidade, de dependência de Deus. A palavra do Senhor diz assim, versículo de número 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Lembra que está falando uma analogia sobre Babilônia e também sobre Satanás. Acima das estrelas de Deus. As estrelas aqui, muitas vezes as estrelas são comparadas a anjos. E exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A queda de Satanás se deu por conta dessa necessidade de grandeza, essa necessidade de ser mais. Quando ele faz a tentação a Eva, a primeira coisa que ele tenta a Eva e diz assim: não, de jeito nenhum. Vocês não vão morrer não, vocês serão como deuses. Qual é um dos maiores instrumentos de Satanás hoje dentro da igreja? Fazer com que o homem se insurja em si mesmo de tal maneira que ele se sinta o centro de todas as coisas. Deus me ama e Ele vai me abençoar, e Ele vai fazer tudo o que eu quero, e Ele vai fazer tudo o que eu preciso, e Ele vai trabalhar para mim, e Ele vai curar a minha vida, e Ele vai me servir abençoando a minha família. Enfim, o Evangelho se resume: o que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso, Mas às vezes você não olha e não observa crentes caindo em si dizendo: peraí um pouquinho, eu fui salvo para servir a Deus. Eu fui salvo para colocar a minha vida aos pés do Senhor. Eu fui salvo para ser servo e não para ser servido. Então o que é soberba? A soberba vamos defini-la na nossa situação contemporânea, é nós acreditarmos nessa mentira de Satanás que nós somos o centro de tudo, e nós não somos. Nós não somos o centro de nada. Nós estamos de pé pela misericórdia de Deus. Nós estamos vivos pelo favor de Deus. Nós somos salvos porque Cristo morreu por nós e Deus nos deu o seu sangue, e é por isso. Se uma veia da espessura de um fio de cabelo na sua cabeça der pane, acabou o ser humano. Acabou até mesmo as situações fisiológicas. Acabou o ser humano. Acabou. Até mesmo você cuidar das próprias necessidades básicas. Acabou. Então quem nos sustenta é Deus. Só que como Satanás, ele aspirou, ele quis, ele usou da soberba, e ele caiu, o que ele faz? Ele usa da soberba para que caiamos também. Essa arrogância, essa situação de acharmos que somos independentes, que somos, e que aquilo que eu penso é o correto, e que aquilo que eu sei é o correto. Irmãos, nós precisamos entender que precisamos de Deus 25 horas por dia.
Precisamos ser orientados, precisamos ser ensinados, precisamos ser guardados, precisamos ser limpos. A cada momento nós precisamos de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Aí o que acontece? Acontece que nós somos abençoados, já cresce uma arrogância. Recebe um dom, cresce muito mais. Faz alguma coisinha na obra do Senhor, já fica, parece que já tem um pedestal particular. Todos nós fazemos para Ele. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa proposta, Ele é o nosso Deus. Então, se você tem um bom trabalho, é por causa dele. Se você tem uma boa família, é por causa dele. Se você tem saúde, pode ir e vir, é por causa dele. É tudo por causa dele. Isso deveria ter ficado muito bem claro quando nós nos convertemos. Mas o que acontece hoje é essa deliberação do evangelho deturpado, onde cria uma noção e uma sensação nas pessoas de semideuses. Isso é um equívoco, é um erro. Agora, qual é a libertação para a soberba? Como nós vamos ser libertos da soberba? Deixa eu ver se tem um versículo outro aí, ó. Não, depois já é o dragão, né? Vamos voltar um pouquinho. Eu quero que você vá comigo em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. A cura para soberba é qual é a cura para soberba? Humilhação. Eu não preciso que ninguém me humilhe, você não precisa que ninguém se humilhe. A humilhação deve ser algo espontâneo e voluntário de nós. Humilhação. A única maneira de nós sermos livres da soberba é nós entendermos o que a Escritura diz em Tiago capítulo 4, versículo de número 5. Vamos lá comigo? Vamos ler o 6. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus não gosta do soberbo. Deus resiste. Existe uma barreira. Deus não gosta de gente arrogante, de gente que acha que de gente que acha que pode, só porque tem um carro novo, um carro top, um carro bom, uma casa boa, ele encarna aquilo, ele transfere, ele esquece, ele transfere ele para aquilo, é uma compensação, parece que ele migra para aquilo que ele tem, sendo que Deus quer que nós sejamos humildes. É aquilo que eu sempre digo, tem gente que não pode ter um gato para pegar pro rabo. Porque ele já acha que ele já é alguma coisa, que ele pode, ele já começa a desfazer de um, desfazer de outro, ele já começa a olhar de escanteio. Irmãos, será que nós precisamos ser lembrados em todo o tempo que tudo que nós temos e somos é por causa de Deus? Será que eu preciso de uma doença para lembrar disso? Será que eu preciso que um filho morra? Será que eu preciso, sei lá, de uma tragédia, de uma situação ruim, para que eu lembre, Deus me sustenta porque Ele me ama. Deus me sustenta, a razão de eu estar de pé é porque Deus quer que eu esteja. É isso que nós precisamos entender, porque nós precisamos resistir a esse ataque de Satanás. Por que ele se coloca como estrela? Porque ele acha que é o brilho dele. Às vezes nós achamos também que é o nosso brilho, é o meu braço, é o meu potencial, é a minha habilidade, é a minha inteligência. Mas tudo veio de Deus. Sua habilidade para negócios, o Senhor foi adiante de você, Ele quer que você reconheça diariamente que todo o sucesso, Deuteronômio 8, a partir do momento que vocês se esquecerem que fui eu quem lhes dei tudo, parem de contar comigo, não poderão mais contar comigo. Eu tenho lhes dado, eu tenho lhes abençoado. Tiago capítulo 4, versículo de número 6. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde que Deus dá graça, favor, liberalidade. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, a ele, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações.
Aí Tiago começa a dar o quê? Ele começa a dar a receita de nós termos um coração limpo. Essa semana você chorou a sua miséria? Chegou diante de Deus, dobrou seu joelho: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu errei, eu falhei, eu pensei, eu cobicei, eu falei, eu agi. Senhor, olha para mim. Eu quero ser um barro em tuas mãos para ser formado. Deus, me molda, me transforma, olha para dentro de mim. Como o próprio Davi fez no Salmo 139. Ele disse: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, eu preciso que os teus olhos façam a leitura da minha vida. Porque se eu perguntar para as pessoas que me amam: você é 10. Se eu olhar para mim, para as coisas boas que eu tenho feito, eu também direi que eu sou 10. Mas eu quero saber do Senhor. Eu quero saber o que é que o Senhor tem a dizer sobre mim. Eu quero saber o que é que o Senhor tem para falar sobre mim. Sobre aquilo que existe dentro de mim, Deus. Os meus segredos, as minhas coisas particulares, que só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Só o teu Espírito pode perscrutar de tal maneira. E o Senhor pode falar comigo. Fala comigo o que é que está errado na minha vida. Só assim que se vence Satanás. Se vence a soberba por meio da humilhação. Quando você se defronta com uma situação ruim, quando você se defronta com uma situação inóspita, primeira coisa que você faz: Deus, eu reconheço, Pai, que eu não sei, eu reconheço que eu não posso, mas me ajuda. Senhor, me ajuda, me fortaleça. Agora, por que nós ficamos andando de salto? Achamos que nós podemos, dizemos e atribuímos aos outros as nossas falhas, os nossos erros. Aí ele diz assim: senti as vossas misérias. Você tem que sentir o quão miserável você é. O que é miséria, pastor? É onde está faltando Deus na sua vida, nas áreas da sua vida que está faltando Deus. As áreas onde você não tem podido frutificar o que deve, ali existe miséria. Existem pessoas que têm uma vida, situação financeira confortável, mas a sua vida emocional e espiritual é a mais medíocre e miserável que existe dentro da igreja. Por quê? Porque não sabe, não é consciente de sua miséria, não é consciente de sua dependência de Deus. Aí ele diz assim: lamente, chorem, convertam-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Por quê? Porque vocês precisam vencer a miséria de vocês. Como é que eu venço a soberba? A estratégia de Satanás como filho da alva, estrela da alva, é a soberba, porque foi onde ele caiu. E ele usa a soberba. O pastor é soberbo porque prega. O louvorista, o cantor, o que toca é soberbo porque toca, canta. Diaconisa é soberba porque é diaconisa. Pelo amor de Deus. É o inferno na terra. Espera aí. Quem é? Quem? Só ele. Só ele é o tal. Só ele pode. Só ele consegue. Só ele é absoluto. Só ele é o centro. Só ele governa. Só ele. Eu não posso nada. Você não pode nada. Nós não podemos nada. Porque tudo dependemos dele. E aí ele usa o quê? A soberba para dizer assim para você: não perdoa não, não faz isso não se humilha não, você vai lá, você vai fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que a estratégia de soberba funciona. Mas se eu e você estamos com as nossas misérias em pauta, estamos ali conscientes do quão miserável somos, do quão dependentes de Deus somos, quando ele diz assim: não perdoa não, aí você fala: Satanás, eu conheço a minha capivara. É ou não é? Quando ele diz assim: não, pera um pouquinho, Satanás, não é assim não. Eu sei o quanto eu preciso de Deus. Eu sei o quanto eu necessito de Deus. Então nós vamos poder resisti-lo. Por quê? Por conta da humilhação e da humildade, da nossa sujeição diante de Deus, diariamente, todos os dias. Segundo codinome de Satanás, dragão. Eu quero que você vá comigo em Apocalipse, capítulo 12. Vá lá comigo. Apocalipse capítulo 12, fala-se sobre a mulher e o dragão. Alguns teólogos falam que é a igreja, outros falam que é Maria. Qual que eu vou saber a verdade, pastor? Quando chegar no céu, você pergunta para Jesus. Foi interessante para você?
Não é verdade? Porque tem gente que gosta de complicar, ver pelo em ovo, né? Tá lá ó, as escritas de Paulo aberta, clara, mortificar as obras da carne. Ah, isso aqui não é interessante não, eu quero entender Apocalipse. Tudo. Algumas coisas nós entendemos, mas tudo. Alguns teólogos acham que essa mulher perseguida pelo dragão é Maria. Outros acham que é a igreja. Qual é, pastora? O que o senhor acha? Eu não acho nada. Não fui chamado para achar. Para mim, o que for tá bom. O que for tá bom. Eu só sei que é perseguição. Pronto. E também o versículo 17 que fala, aquilo que cabe a mim, eu tenho que saber. Agora, aquilo que não é revelado, como é que eu vou saber? Eu tenho que saber? Não tenho que saber, não. Porque eu tenho que saber o que te edifica, o que te leva para o céu, aí eu tenho que saber. Agora, as outras coisas, eu não me forço a saber, porque o que Deus revela, eu sei. O que Ele não revela, eu não sei. A Bíblia diz assim, Apocalipse 12, versículo 1. Vamos ler 1 para você entender. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, fala sobre brilho, tendo a lua debaixo dos seus pés, brilhava mais, né? Uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, algumas pessoas falam que é o corpo do discipulado, né? E, se for a igreja, estava grávida e com dores de parto, gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Isso aqui me interessa, que eu sei quem ele é. É o diabo, chifrudo, capeta, Beelzebu. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, os anjos, tá? A igreja, então quem é? Os líderes, sei lá, você põe aí o que você quer. Não põe o que você quer não, porque tem um versículo que fala que se você pôr o que não deve aqui, a coisa complica para o seu lado, não é bom, tá? É bom ficar especulando não. E lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações, com a vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vou falar o que eu acho. Eu acho que é Jesus, mas isso não é relevante, tá? Então tá bom. Pode ser a igreja, eu posso estar errado, não é verdade? Agora eu quero dizer uma coisa para você. O que é importante é esse versículo aqui, ó. 17, lê aí. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Você, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É isso que me interessa. É essa guerra do dragão comigo e essa guerra do dragão com você. Quais são as armas do dragão? Você sabe? Quais são as armas de guerra do dragão? A força e o governo. Ele arrastou uma terça parte dos anjos e eles viraram demônios. Pastora, tem muito demônio, mas tem mais anjo. Uma terça parte ficou 2. Tem muito demônio. Muito. Tem uns que estão presos, de tão fortes que são. Uma das aberturas do livro da taça é a abertura de absinto. Um demônio que vai deixar amarga uma terça parte das águas. Porque de tão forte que o bicho é, que não pode ficar aqui. Agora, a questão que nós precisamos entender e compreendermos é: uma característica em Satanás como dragão, fogo, condenação. E fala-se sobre o quê? Sobre a força e o governo que ele tem. Quando Paulo diz em Efésios sobre principados, regiões que Satanás governa. Quando Jesus coloca ali em Lucas capítulo 11, que os demônios saem e olha para a casa de onde governo. E diz assim: eu vou voltar para ali, porque eles querem o governo. Existem muitas pessoas que existem áreas em suas vidas que estão debaixo do governo. Elas não conseguem se livrar daquele vício, elas não conseguem se livrar daquele hábito. Satanás está ali dirigindo-as por meio daquele vício. E elas não conseguem entender que elas estão debaixo de uma força e de um governo maligno. É isso que nós precisamos entender. Eu quero que você vá comigo em Lucas 11. Lucas capítulo 11. Como que você vai vencer essa força e o governo de Satanás? De que maneira? Eu vou vencer, pastor, a força e o governo de Satanás pela sabedoria. Todas as outras características dele têm
é sobre nós. Essa daí não tem como. Você viu o que eu li no começo, junto com você? Até que eu coloque toda a força e toda a potestade debaixo dos meus pés e entrego o reino para Deus. Só existe um que pode vencer essa característica desse codinome de força e governo. Quem é? Só um. Por isso que você tem que ser assim com ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Coríntios, trazendo em todo o tempo a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nós. E ele diz em João, e eu virei para eles e farei neles morada. Por isso que eu preciso de uma comunhão estreitada com quem pode lutar com esse dragão. Quem é? Se ele diz que ele é valente, porque Satanás tem uma valentia de entrar, de ir, de fazer, de força. Então eu preciso de um que é mais valente que ele. Lucas 11, versículo de número 21. Ele diz assim: Jesus fazendo uma explanação sobre quando o valente, leia aí comigo. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. O bicho é feroz. Uma área da sua vida, você não consegue ficar longe daquele pecado de prostituição pela internet, você não consegue ficar longe daquilo, você não consegue, é algo dominante, é algo que domina. Ele está ali, como valente, guardando armado aquilo que ele tem. Por quê? Porque ele tem essa noção de propriedade, ele tem essa noção de ser dele. Essa família é minha, essa alma é minha, esse coração é meu, essa área é minha. Você pode ir na igreja, você pode cantar, mas essa área eu domino. Esse é o objetivo dele na questão desse codinome de dragão. Se ele varreu uma terça parte do anjo por meio do seu governo, por meio da sua força. Aí continua dizendo assim: mas sobrevindo outro mais valente do que ele. Quem é? Ele é o outro mais valente do que ele. Então você tem que chamar por Jesus. Você tem que clamar por Jesus. Você tem que perceber qual é a área da sua vida que Satanás tem exercido essa força. Qual é a área da sua vida que Satanás tem exercido essa valentia, esse governo. E você chama por Jesus. Mas não é chamar o nome dele simplesmente, é querê-lo. Querer o quê? O governo do Senhor Jesus. Eu e o Pai viremos para ele e faremos dele morada. Isaías 53, do aumento deste governo, a paz não tem fim. Quando Jesus chega, Jesus governa. E ele coloca por terra todo o governo de Satanás. Mas aí está o quê? Está a questão seguinte, vencendo-o, Jesus vence o diabo, amém? Tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Devolve para mim e para você tudo aquilo que é nosso. Mas a parte do versículo 23 é que é preocupante. Lê aí. Essa parte é que define qual o valente que você vai estar nas mãos. Jesus não disse que você precisa fazer coisas erradas para ser contra ele. Não. Jesus não disse que você tem que viver no pecado para ser contra ele. Ele disse o seguinte: quem não é comigo já está dizendo que é contra mim. Quando ele diz para você: e aí filho, vamos santificar? Santificar dá trabalho. E aí filho, vamos parar de pecar? Parar de pecar é muito trabalho. E aí filho, vamos enxergar a miséria? Não, vamos humilhar? Não, quem não é comigo é contra mim. Então isso fica muito bem definido. Por quê? Eu não preciso fazer nada para estar contra Jesus. Se eu não fizer nada, não faço nada, eu já estou contra ele. Por quê? Porque ele disse o seguinte, que ele tem uma obra em mim, e eu preciso estar por dentro dessa obra. Eu tenho que abrir meus olhos, abrir meu coração, eu tenho que absorver a palavra, eu tenho que estar crescendo, melhorando. Eu não posso permitir olhar e vir o quê? O governo de Satanás, a força dele em mim, e ficar apático, e não fazer nada. Jesus diz: vem. Eu quero que toda a valentia de Satanás, toda a situação que ele tem subjugado, toda a vitória que ele tem tido nas áreas da sua vida, seja eliminada. Por isso você tem que ser junto comigo.
Ele diz claramente, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, está espalhando. Você não precisa espalhar. Só pelo fato de você não estar ali trabalhando, dedicando-se, você já está espalhando. Pastora, qual é a libertação para a força e o governo de Satanás? Fala o nome dele. Jesus. Aí a gente parece assim, né? Aí eu tenho Jesus, aí eu tenho Jesus, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus, eu tenho Jesus. Qual é o Jesus que você conhece? Esse é o Jesus da Escritura, da Palavra. Esse é o Jesus que molda a nossa vida, que quer ajuntar, que tem uma obra para realizar em nós de melhoria, de mudança, de transformação. Esse é o Jesus que nós precisamos na nossa vida, não é mesmo? Quero falar sobre uma outra característica de codinome de Satanás, a serpente. A serpente, claro, é mais comum para mim e para você. Eu quero que você vá comigo em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 21. Versículo 2, tá? Versículo 2. Procurei colocar filho da alva como a soberba, que é o início de todas as coisas. Depois o dragão, onde ele arrasta uma terça parte do anjo, falando dos anjos, falando do governo, falando da força de Satanás, que nós não podemos ignorar, tá? Paulo, falando disso aos Coríntios, ele fala até sobre o perdão. Ele diz, gente, não vamos ignorar os ardis de Satanás, não. Não vamos ignorar o governo dele, a força dele, não. Nós não temos que atribuir a ele mais do que ele tem. Mas também não podemos ser ignorantes quanto às brechas, às situações da qual ele quer exercer o governo. Agora eu falo sobre a serpente. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 11. Ele fala sobre a igreja de Corinto. Ele diz assim, olha, versículo 1. Vamos ver o 1. Quisera eu suportasses um pouco na minha loucura, né? Suportar-me, porém, ainda... Porque estou zeloso de vós. Tudo que eu estou falando, tudo que eu estou pregando, tudo que eu estou ensinando é zelo, é cuidado. Não é que eu estou bravo, não. Eu tenho cuidado, eu quero que vocês vão para o céu. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um marido, a saber, Cristo. Vocês são a igreja. E eu quero apresentar vocês como uma virgem pura. Para um marido, Cristo. Aí ele continua dizendo, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Paulo falava sobre coisas rudimentares, coisas simples. Quando é que você percebe que você está esfriando espiritualmente? Quando é que você percebe que você está desviando mesmo dentro da igreja? Quando você começa a dar importância para as coisas frívolas, vulgar, que não tem necessidade. Quando você para de olhar para a sua vida e começa a olhar para a vida dos outros. Quando você fica se importando com questões vãs. Neste momento você está criando dificuldades para você. O que Satanás faz? Ele desvia você do foco e do objetivo. Qual é o objetivo? Você. Qual o objetivo? Você. Quem tem que mudar? Você. Quem tem que melhorar? Você. Quem tem que ter mais de Cristo? Você. Quem tem que manifestar a glória de Cristo? Você. Quem precisa aprender a palavra? Você. Tudo você. Ele desvia. Primeiro ele coloca coisas fúteis, vãs. Porque assim não está do jeito que eu quero. Porque assim não é o que eu gosto. Porque poderia. Quando você começa com essas indagações. Porque poderia ser assim. Porque, não concordo. Quando você começa a ficar fútil, abre o zoião que a coisa está feia para o teu lado. Por quê? Porque Cristo é simples. E o que é essa simplicidade? É você olhar para você, para a sua vida, para a sua conduta espiritual, para tudo que você tem vivido, para a sua maneira de ser. Essa é a simplicidade que Paulo fala. Nós precisamos nos ater nisso. Nós precisamos compreender isso. Que o que vai importar no final das coisas é a minha vida. Paulo diz, Satanás, a serpente engana Eva com astúcia. E assim também os sentidos de vocês estão sendo corrompidos. Os olhos,
o dia que Deus fez, sol, chuva, lua, estrela, noite, dia, beleza, não é mais suficiente. Eu tenho que enxergar outras belezas que Deus fez, como um corpo bonito e cobiçar. Eu tenho que enxergar algo que o homem criou e ficar feliz. Não nos ausentemos da simplicidade de Cristo. Nós precisamos compreender isso. Olha onde você tem se desviado. Olha onde você tem se corrompido. As coisas para você simples já não tem mais sentido, já não tem mais valor. Acordar para você já não é mais um milagre, é uma situação enfadonha. Porque amanhã é segunda-feira, eu tenho que aguentar aquele patrão. E é uma segunda-feira brava. Por que ela é brava? Porque não existe gratidão no nosso coração. Porque não existe festa, porque não existe alegria. Quantos os nossos sentidos têm sido corrompidos? Por quê? Porque nós não temos mais ouvido do Jesus que morreu por nós, do Evangelho transformador, do Espírito Santo que santifica. Por isso que os nossos sentidos estão corrompidos. Satanás, ele entra dentro de uma situação e ele diz, seu marido não é como deveria ser. Aí você olha para o diabo, Satanás, eu também não sou como eu deveria ser, porque eu já poderia estar muito longe do que eu estou. Você precisa se ater à simplicidade. A simplicidade. Por quê? Porque se você for na onda de Satanás, tudo vai estar ruim. Tudo vai estar ruim na sua vida. Continuando, ele diz assim. Porque, versículo 4. Se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado. Qual é o outro Jesus? O Jesus que não carrega a cruz. E que não ensina você a carregá-la. O Jesus que não ensina você a virar face. O Jesus que não ensina você a andar a segunda milha. Esse é o outro Jesus. Sou filho do rei, sou filho do rei. Não é verdade? Não, porque o negócio é o seguinte, me ofendeu. Sou filho do rei. Pois é. Como filho do rei, você deveria agir de tal maneira, como um príncipe. Tendo atitudes nobres, excelentes, diferenciadas dos medíocres. É ou não é? Ei, meu irmão, a Bíblia diz assim, e se recebeis outro espírito que não recebestes, temos recebido o Espírito de Cristo por meio da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e o outro evangelho que não abraçastes, com razão vocês vão sofrer por causa disso. Se um outro Jesus, se um outro Espírito e se um outro evangelho vai trazer dano e dolo para vocês. Aí ele diz assim, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Eu quero que você vá comigo em Tiago 1. Qual é a libertação para a serpente? Abre lá comigo. Tiago capítulo 1. Satanás trabalha com engano. E a serpente é um símbolo disso. E a libertação. As armas de Satanás é a persuasão e o engano. Ele persuade. Essas são as armas dele. Mas não é bem assim, não. Para ir para o céu não precisa ser desse jeito, santarrão, desse jeito, não. Isso aí é exagero. Não, a coisa também não é assim. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Você sabe que o amor de Deus é tão real e verdadeiro que as exigências dele é baseada no amor dele. Olha só. As exigências de Deus é baseado no quanto ele fez, no quanto ele entregou. Por isso que Paulo diz, ai daquele que cair nas mãos de um Deus irado. A vingança a mim pertence, diz o Senhor. Esse negócio de eu e você queremos viver de uma qualquer maneira, achar que a porta do céu é a porta de um... Como é que chama aquele negócio lá? Boca de lobo? Achar que é... Não, nós precisamos entender que Satanás vai persuadir. Para com esse negócio, você precisa de uma igreja mais light, você precisa de um evangelho mais light, você precisa ser mais tranquilo, mais feliz, vai curtir, vai desfrutar das coisas que Deus te deu. Desfruta mesmo, como o rico. Desfruta bastante. Porque só os Lázaros irão subir.
O que nós precisamos entender é que Satanás usará de todos os meios para perverter o evangelho, a pessoa de Cristo. Eu não estou dizendo que ele vá perverter a pessoa de Cristo, você está entendendo? É o entendimento e a compreensão. E o Espírito que nós recebemos, que é a ação do Espírito Santo em nós, para nos transformarmos. Então Satanás vai trabalhar com engano e com persuasão. E a única maneira de eu me libertar disso é não tendo o que ele quer. Pede para mim pão. No dia da ceia eu teria. Mas no dia da ceia, se você pedisse uma rosa, eu não teria, mas hoje eu tenho. Nós somos tentados e engodados quando atraídos pela nossa própria concupiscência. É o que eu tenho dentro de mim que estará fabricando o meu pecado, o meu engodo, o meu engano. Você tem soberba, arrogância, uma pessoa que vive em cima de si mesmo. Então Satanás vai dizer, mas você tem direitos, mas você pode. Aí usa até aquelas questões assim, o quanto você já sofreu na sua vida, o quanto você padeceu, mas você já sofreu muito, você pode, você tem dinheiro, você paga uma bela prostituta sem HIV, paga, você tem dinheiro, o dinheiro que Deus te deu, o dinheiro que Deus te abençoou, a família que Deus restaurou. Por isso que eu digo para você, tem gente que se morresse pobre ia para o céu, mas porque Deus prosperou vai para o inferno. Porque não faz bom uso das coisas que Deus tem dado. Quando Deus nos cerca de benefícios, é para que nós possamos colocar a nossa vida no Evangelho de tal maneira, e que nós nos tornemos cada vez mais comprometidos com a palavra, com o Evangelho. Por isso, se Satanás usará da concupiscência que existe dentro de mim, para me tentar como uma serpente, o que é que eu devo fazer? Eu devo me arrepender todos os dias. Eu devo arrancar de dentro de mim esse pecado, essa concupiscência, esse desejo carnal, por meio da minha humilhação, por meio do conhecimento da palavra. Qual é a libertação para isso aí, meu irmão? É a palavra. É a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo de número 13. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Versículo 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Se a serpente vai usar o desejo carnal, a concupiscência, por que eu não vou confessar? Quando ainda está em forma de desejo, por que eu tenho que praticar? Por que eu tenho que elaborar um plano maligno para praticar o pecado? Se a palavra de Deus ela foi enviada para me limpar, se a palavra diariamente tem sido esclarecida de uma maneira explícita, dizendo não faça, não viva, não cometa, não é assim. A palavra de Deus tem poder para limpar, tem poder para transformar, é o poder da palavra de Deus. Se eu quero me livrar da serpente que persuade e engana, eu preciso da palavra. Como é que Satanás tentou Jesus? E como é que Jesus venceu Satanás? O que eu e você precisamos entender, em todo o tempo, é que a confissão do meu pecado, a minha contrição, o meu quebrantamento, o governo da palavra dentro da minha vida é que fará a diferença. Diga amém. Quero que você vá comigo em 1 Pedro 5. Pertinho daí. Satanás não é leão, tá? O único leão que eu conheço, você sabe quem é e você também conhece. Mas ele ruge como um leão, diz Pedro, por causa da sua ferocidade. Só existe um leão. Mas usando a maneira de Pedro se expressar, nós vamos analisar aqui. 1 Pedro 5, vamos lá. Versículo de número 8. Sede sóbrios e vigiai.
Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Ele quer se alimentar. Então, como leão, ele expressa a sua ferocidade. E ele fica ao derredor, buscando de todos os ângulos brecha. E você sabe do que é que o texto fala? As armas de Satanás, como leão, quais são? Quer conferir? Confere aí. É esse vício contemporâneo. Hoje fé é emoção. Aí eu estou sentindo fé. Fé existe. Fé, você está chorando, você tem fé. Você está triste, você tem fé. Você está abatido, você tem fé. Porque a fé não tem nada a ver com sentimentos, com emoções. Fé é poder do alto sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu não sinto fé, eu tenho fé em Deus. Eu creio. Você não sente, você crê em Deus. É isso que nós precisamos descaracterizar. Hoje de manhã eu estava falando na escola dominical que o pior pecado que os pastores cometeram e que vão pagar diante de Deus é vincular fé com aquisição de bens. E eu vou estar lá e você vai estar lá. Porque hoje você fala de fé para cristão, ele já pensa no carro sonhado, na casa sonhada e já pensa na... Não vincule fé com aquisição. Fé é rudimento, é base. Fé é o que te faz dizer: não vou cobiçar, não vou beber, não vou fumar, não vou pecar. Isso é fé. Você crê em Deus. O que fizeram com a fé? Fazendo essa ligadura maldita, vinculando a fé com aquisição. Aquisição é resultado. Deus te abençoou porque Ele é bom, porque Ele te ama, e Ele vai continuar te abençoando porque Ele é bom. E quando a palavra do Senhor diz que muitos lhe dirão naquele dia, principalmente nessa época: Senhor, mas eu fiz, eu evangelizei, eu curei, eu preguei, eu não te conheço. Até a minha fé, que eu gerei na cruz, você perverteu. Eu sou o autor dela, o consumador dela. Você perverteu, você pregou de forma errada. O leão, as armas dele, 5 ao 7, vamos ver comigo. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. E sede todos sujeitos uns aos outros, humildade. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem ansiedade. Pecado do século. Por que antigamente as pessoas não sofriam de ansiedade? Porque não havia ativismo. E hoje existe uma cobrança, um imediatismo, um ativismo, uma coisa absurda. É uma concorrência. Você tem, eu tenho que ter. Você fez, eu tenho que fazer. É uma concorrência, é um ativismo, é uma cobiça. É uma situação. O filho casa, eu já disse isso uma vez. Não lembro quando, acho que foi num negócio de família. O filho casa. E ele vê o pai abençoado, próspero, já que amontoou um tanto de herança. Ele quer ser igual ao pai. Mas espera aí, olha a idade do pai e a idade dele. Ele quer comer no mesmo restaurante do pai. Ele quer comprar a mesma roupa do pai. Acorda, meu irmão. Ansiedade, as emoções tem sido um prato cheio para esse leão de boca aberta que quer tragar. Ansiedade, nunca está contente com nada, nunca está contente, não está feliz. Não é feliz, não consegue dizer: Senhor, muito obrigado, pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Lá vem a pastora falar: obrigado, porque eu tenho um chuveiro com água quente. Lá vem a pastora. Você já tomou banho na água fria no inverno? Se você nunca tomou, você não entende o que eu falo. Você já escovou o dente com sabonete? Então tá, se você nunca escovou, você não vai agradecer mesmo pelo seu creme dental. Agora, você acha que você precisa não ter para ser grato? Custou o sangue de Cristo, meu irmão. Está faltando o travesseiro e a cama. Não acabei. Você já dormiu no chão?
Então, quando você deita na sua cama, você pega aquele travesseiro que tem o seu... Todo mundo tem um travesseiro que é do jeito dele, né? Aí você fala, ô Senhor, muito obrigado, Pai. Eu tenho uma cama do meu jeito, um travesseiro do meu jeito. Qual é a cura, a libertação para o tentador, para o leão? Cura emocional. Cura-se emocionalmente. Tenha um coração moldado, transformado. Seja feliz, seja grato, seja contente. Arranque de você esse evangelho medíocre que lançaram sobre a sua vida. Eu quero. Não, eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu tenho a palavra, eu tenho amigos, eu tenho uma família, eu tenho uma vida, eu tenho sustento, eu tenho salvação. E a partir daí, o próprio Deus vai acrescentando o que tiver que ser acrescentado. Amém? Arranque, dispa desse evangelho medíocre que quem sabe vestiu em você, te fazendo um mercenário, um caçador de relíquias. Você já encontrou a sua pérola. Jesus. O seu tesouro, Jesus. Eu sou de Jesus, Jesus é meu. Eu sou feliz. Deus prospera porque Ele é bom. E não foi todo mundo que nasceu para ser rico. A Bíblia diz isso. Algumas pessoas Deus enriquece porque Ele quer. E qual é o problema, invejoso? Qual é o problema, invejoso? Qual é o problema? De termos na média não tem problema nenhum. Porque o outro tem 60 camisas, você tem 2, mas você só usa uma de cada vez mesmo. Qual é o problema? Ou tem 70, 100 pares de sapatos, você tem 2. Mas ele só pode usar um mesmo de cada vez, então nós está tudo igual. É ou não é? Você só tem 2 pés, você não tem 100? Preste atenção numa coisa. Satanás, ele anda ao seu redor, buscando situações emocionais desequilibradas. Lança sobre ele toda a tua ansiedade. Deus já te deixou na mão. Deus já te abandonou. Deus já te arrancou de você. Nunca. Então não desconfie dele. Aí ele diz assim, versículo 8. Sede sóbrios. Nós já lemos. Ele anda ao derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Qual é a cura para isso aí? A cura é estrutura emocional. Você tem que ter uma vida emocional diante dele. Quero falar agora do penúltimo. Você viu que nós usamos apenas filha da alva, mas de todos animais, né? Aves. Eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 13. Jesus coloca Satanás e toda a esfera maligna, demônios como aves, porque eles roubam a palavra. Qual o objetivo de Satanás roubar a palavra? Tudo. Se ele rouba a palavra do seu coração, a palavra que edifica, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra prospera, a palavra abençoa, a palavra transforma, a palavra dá o céu. Se ele rouba a palavra, acabou, não tem mais nada. Mateus 13, 4. Ele fala sobre a parábola do semeador. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Por quê? Porque não estava no solo, não estava na terra fértil, estava à beira do caminho. A beira do caminho pode ser um terreno duro, pode ser um terreno... Quando eu morava no sítio, a beira do caminho eram os areiões que ficavam ali e na areia não nasce nada. Versículo de número 19. Jesus explica... Ouvindo alguém a palavra do reino, não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Eu disse de manhã e vou repetir. Você não entende a palavra aqui, você entende ela aqui. É no coração. A mente passa para o coração. Tem muito crente com a mente cheia de escritura.
cheio de palavra. Ele sabe mais do que muita gente. Aí ele se gaba, né? Eu fiz curso de teologia, não sei das quantas, né? Porque eu fiz por correspondência ou presencial, sei lá. Porque eu sei, porque lá no Deuteronômio, parece uma enciclopédia, lá em Deuteronômio, aí dá vontade de você olhar para ele, irmão, só vive João 3,16 que já está bom, vai. Só vive João 3,16 que já está bom, já dá para você ir para o céu. Deus te ama, você não vive no pecado e não vai perecer, está ótimo, passa a régua. O que nós precisamos entender, que a palavra ela tem que estar dentro de nós. Quando Deus olha para Josué, diz assim, Josué, você quer ter sucesso? Quero, Deus. Então faz o seguinte, a minha palavra, ela tem que estar na sua mente, na sua boca, ela tem que digerir dentro de você. Você tem que amar a palavra, querer a palavra, gostar da palavra. Nossa, pelo amor de Deus, essa pastora aí prega 1 hora. Você não viu antes, eu me converti, meu irmão. Pregava 2 horas, 1h30, quem é desse tempo que lembra? Hoje eu prego só 1h15, vai. Para ser bem específico. Falando nisso já está chegando. O que nós precisamos entender é que nós temos que amar a palavra de Deus. Nós temos que desejar a palavra de Deus. Nós temos que querê-la dentro de nós, praticá-la. Porque se ela ficar apenas nos nossos ouvidos, não vamos alicerçá-la sobre a rocha, a nossa vida, a nossa casa. Vindo uma tempestade, vai levar embora. Então o que Jesus diz? Que se ela não cair no coração, se ela não entrar, se não... Ai, Deus falou comigo. O que ele falou? Ele falou assim que eu sou covarde. Ele falou assim que eu sou desistente. Você está feliz? Claro que eu estou feliz. Porque Ele ama, Ele me corrige. Deus falou, não gostei daquilo lá que Ele falou, não. Não ama a palavra. Quem ama a Deus ama a palavra. Ele ama quando Deus o exorta, quando Deus o ensina. O Senhor falou comigo, aleluia, falou dos cobiçosos. Eu sou uma pessoa que vive cobiçando. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor ainda tem esperança em mim. O Senhor está me repreendendo. Por quê? Porque nós amamos a palavra e nós queremos a palavra de Deus. Porque nós sabemos que se os mundos foram criados pela palavra, não haverá nada nem na minha nem na sua vida sem a palavra. Qual é a cura? Qual é a cura? Voltar lá. Esse aqui é igual uns crentes. Às vezes você quer uma coisa, ele não faz. Você quer outra, ele faz. Aves. Qual é a libertação? Um coração quebrantado e ensinável. Essa é a cura para Satanás não roubar mais a palavra. Deus falou com você. Você sabia que tem crente que ele escuta a palavra e diz assim, eu não concordo com isso, não. Não é bem assim, não. Tem jovem assim que vem na igreja por causa do pai. Tem mulher que vem na igreja por causa do marido. Aí fica assim, tipo, estou mostrando que eu não estou aqui por obrigação. E acha que eu me importo com isso. Você acha que eu vou olhar para quem está dentro da igreja emburrado? Eu vou olhar para quem está recebendo. Eu vou olhar para quem ama a palavra. É para esses que eu prego. Pastora, mas quem prega para os outros? O Espírito Santo. É Ele que se vira. Eu não tenho nada a ver com isso. É o Espírito Santo que vai se virar ali. Ele que vai fazer. Eu não sei o que Ele vai fazer. Também não quero saber. Agora, o que eu sei que Ele me enviou a pregar é para aqueles que abrem o coração, para aqueles que recebem. Qual é a cura? Um coração quebrantado, ensinável. É isso aí, Deus. Fala comigo. É isso aí, Deus. Fala comigo. E aqueles que dormem na igreja para assistir o Fantástico a hora que chegar em casa? Deixa eu tirar um cochilo aqui, porque aí a hora que chego em casa já estou desperto, já tirei meu cochilo. Tem? Opa, tem. Eu me preocupo? Não me preocupo. Fica, ai meu Deus, será que eu preciso ser mais eloquente? Será que eu tenho que dar umas piruetas? Bom, para pirueta eu tinha que pôr calça, não vou usar. O que será que eu tinha que fazer aqui? Para poder... Não, nada disso. Se existe o desinteresse da palavra? Existe. Existe. Qual é a cura? Vamos ver no versículo. Vamos lá. Mateus 13, 15.
Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos. Fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos. E ouçam com os seus ouvidos e compreendam com o coração. E se convertam e eu os cure. Coração ensinável e quebrantado. Quero passar para o último. Lobo. João 10:12, vamos lá comigo. Jesus diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, quando vê vir o lobo, ele o enfrenta. E não deixa pegar as ovelhas. Mas o mercenário, ele falava ali sobre os falsos mestres que surgiriam. Quando vê vir o lobo, não está nem aí. Primeiro vai salvar a pele, né? João capítulo 10, versículo 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Jesus coloca Satanás como lobo, porque o lobo é aquele que chega e ele consegue fazer com que as ovelhas fiquem perdidas de novo. Ele vai em busca de uma, enquanto ele quer tragar uma, todas as outras se perderam. Agora você está sentado, né? Quais são as armas de Satanás para esse propósito? Vai. Olha lá. Homens e líderes. Quem são os lobos hoje? Os pastores. Você acredita nisso? Vergonhoso, né? Mas é. São os pastores. Homens e líderes. Eles são os lobos. Eles são aqueles que dispersam as ovelhas. Eles são aqueles que por meio deles vem a heresia. Você acha que veio no púlpito para os crentes perverter um bicho de rabo e chifre? Os crentes acreditariam, não. Vem aquele pastor legal, bacana, eloquente, amistoso, aquela coisa, aquele encantamento. Hã? E aí as ovelhas ficam, isso aí, esse é o pastor que eu queria. Oh, ele mexe com o meu ego, me põe lá em cima. Oh, fulano, obrigado, porque você deu coisa tal. Essa semana eu fui almoçar na casa de fulano, fui tomar café na casa de Beltrano. Nossa, hoje o pastor falou de mim. E esqueceu da pessoa principal, que é Jesus Cristo, que vai te salvar, te abençoar, te guardar e abençoar a sua semana. Hã? Olha, o pastor me deu um cargo. Olha, encargado. Me deu um cargo. Agora eu tenho um cargo na igreja. Eu tenho um cargo. Ganhou o cargo e perdeu Jesus. É isso que a gente quer. Agora eu sou louvorista. Começou a ser louvorista, sei lá, integrando, não sei, eu falo louvorista. E perdeu e não é mais adorador. Por quê? Porque tem louvorista que só canta quando está diante disso aqui, ó. Quando ele não está escalado, ele fica assim, ó. Ele é louvorista, mas deixou de ser adorador. Vou dar exemplo. Os tocadores, quando está aqui, você pensa que estão numa unção, estou dando exemplo, tá? Aí, na hora da palavra, fica lá no pátio, vai beber água, tem incontinência urinária, demora meia hora para voltar. Peraí, né, irmão? E aí? Então o que é que nós temos que entender? Que Satanás, o que ele quer? Ele quer nos dispersar, nos afastar do foco, o altar, a presença do Senhor. E tem pastor que não está nem aí. Você devolver o seu dízimo e sua oferta, você pode adulterar com a irmãzinha, não tem importância. Eu faço vista grossa. Você pode fazer o regaço que você quiser aqui dentro. Devolva o seu dízimo e dá a sua oferta. É isso que eu quero, ó lobo, ó lobão. É isso que eu quero, é isso que eu quero. Você que vai para o inferno e eu vou junto, mas é isso que eu quero. É isso que nós queremos? Não, nós queremos ir para o céu, queremos compromisso com a palavra, nós queremos essa veracidade na nossa vida.
Aí Satanás usa os próprios pastores. Porque se ele viesse, abre aí comigo, Ezequiel, de rabo de chifre, você não teria ouvido ele. Ezequiel capítulo 22, vê lá o que o Senhor profetiza. Isso aí, ó, veio desde 22, 24. Acharam? Filho do homem, diz-lhe, tu és uma terra que não está purificada. O Senhor diz aí para Israel, que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Só está interessado na produtividade, não está interessado na alma, não está interessado no coração, na salvação, na edificação, na melhoria. É isso que importa, a sua salvação. É isso que importa. E é isso que você tem que entender. Você é meticuloso ao colocar a sua mão na mão de um cirurgião. Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quanto mais for ansioso, vai mais. E a sua alma você põe na mão de quem, meu irmão? Na mão de quem? Porque o seu corpo, se um cirurgião erra, só mata a sua carne. Agora, se um pastor erra contigo, te manda para o inferno. E aí, como é que faz? Mas sabe o que é, pastor? Eu queria que a senhora fosse mais legalzinha. O Faustão é legal, o Gugu é legal. Que mais? Que mais? Eu sei que eu não sou perfeita. Eu sei que eu tenho que melhorar em muita coisa. Só que o que importa no final das coisas é que esse evangelho te está sendo pregado. E que você não está sendo enganado. É isso que importa. É isso que importa, é isso que importa, é isso que importa. Deu para você entender? Porque afinal, você vem na igreja, não é para ter um pastor coleguinha, não. Você tem um pastor amigo, uma pastora amiga, que conduz a sua vida, como diz em Hebreus. Eu vou chegar diante de Deus, vou apresentar você diante dele. Não é isso que a Escritura diz? E é isso que funciona, é isso que dá certo. Deu para entender? Ele diz assim... Versículo de número 26. Os seus sacerdotes violentam a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Não, isso eu não posso pregar. Não, isso eu não posso pregar. Não, isso aqui tem aquele irmãozinho que eu não posso pregar. Não posso falar de vício, não posso falar de cobiça, não posso falar de prostituição. Porque o pastor virou refém das ovelhas? Espera aí. Violam a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano. Pregar que o mundo é mundo e você é igreja. Pregar que o diabo rege o mundo e Cristo é a igreja. Pregar, porque é isso que te salva. Eles não ensinam a fazer a diferença, nem discernir o impuro do puro. Todo mundo está bom, todo mundo está bom. Os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada. Sabe o que é? Você joga um reboque assim, ó. Igual lá na Casa Família que ela foi reformar, reboque puro barro. Você batia no lugar, caía a parede inteira. É isso aqui, ó. Argamassa não temperada, profetizando vaidades, adivinhando-lhes mentira, dizendo assim diz o Senhor Deus, sem que eu, o Senhor, tivesse falado. Vá comigo em Atos 20, vá lá comigo para nós terminarmos. O apóstolo Paulo preocupado com isso. Versículo de número 28. E ele fala sobre os pastores. Qual é a libertação para o engano? Verdadeiros pastores. Em Jeremias o Senhor diz assim: e eu lhes darei pastores com ciência e com inteligência. O que combate maus líderes, bons líderes, é o que combate. Irmão, por que você está na igreja? É porque eu me converti lá. Eu estou indo para o inferno, sei, estou alimentado, eu sei, mas eu tenho tanto amigo. Vai com os amigos para o inferno também. Por que você vai lá na igreja? Porque eu sou amigo do pastor. Olha, coitado, se eu deixar o pastor, eu não sei, ele é tão amigo meu. Amigo meu. Peraí.
A salvação da tua alma, vai. Coisa séria. É coisa séria. É porque eu nasci nessa denominação. Peraí, meu irmão. Fala sério, vai. É a sua alma. Uma boa liderança é que combate a má liderança. E hoje nós estamos no final. Existem poucos líderes que conseguem combater, que estão tentando ali, no último fôlego combater. A Bíblia diz assim em Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apresentardes à igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Louco. Quando você define uma coisa que você comprou, é maluco. Agora você define a coisa que ele comprou, peraí. Por isso que vai ter naquele dia. Mas eu preguei, eu fui eloquente, eu amontoei multidões, pessoas foram curadas. Você sabe que um dos maiores sinais do anticristo será a cura? A Bíblia diz. Pessoas levantando-se. Por quê? Porque é o que o povo gosta. O povo gosta, o populacho gosta. Eu não te conheço, Jesus vai dizer. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, pastores cruéis. Que não pouparão o rebanho. Não tem misericórdia de ninguém. Paulo fala muito isso a Timóteo. Timóteo, cuidado. Vai surgir anticristos, vai surgir falsos líderes, vai surgir persuasão. Homens sem entendimento nenhum e dando a impressão que conhece tudo. Você já viu um pastor pregar heresia tipo assim, sabe, irmãos, eu não tenho certeza, eu acho. Não, eles inflam o peito e diz, porque Deus me revelou, porque eu fui para o inferno. Aí eu não quero ir para o inferno para saber como. Eu fui para o inferno, e depois eu fui para o céu, e depois eu fui para o inferno. Isso que a gente olha, ele foi para o inferno. Eu quero saber como é que é o inferno. Nem Paulo, quando foi para o céu, contou, e você acredita. Hoje não tem mais, mas antigamente tinha muito disso. Olha, esse CD aqui diz que essa irmã foi para o inferno. Foi para o inferno. Para se converter tem que ir para o inferno. Jesus não basta. O outro foi para o céu e contou do céu, sendo que nem Paulo foi colocado um espinho na carne dele para ele não contar. Aí tem gente falando que foi para o céu, que viu isso, viu aquilo, aquilo outro. O céu agora está aqui dentro, e o céu que eu vou para lá está fechado para mim. Só se eu partir, aí eu vou. Aí os crentes ficam tudo abduzidos. Olha, tem um CD, um testemunho que fulano foi para o céu e que viu. Sabe quais, quem entende de pasto sabe, quais são as presas fáceis para o lobo? Você sabe qual é? Na física, quem corre mais? Quem tem uma perna de 1 metro ou eu que tenho uma perna devo ter de 60 centímetros, 50, sei lá. Tenho 1,50 de perna, não devo ter muito. Quem corre mais rápido? Quem tem uma pernão, não é? Renatinha? Quem tem pernão, corre mais rápido. O pastor tem um pernão. Quando ele anda rápido, eu tenho que dar 3 passinhos para acompanhar um passo dele. Aí ele fala, está cansada? Bem, como que eu não vou estar cansada? 3 passos e um dele. Aí no final ele fala, eu não estou cansado. Eu falo, meu Deus, mas eu estou muito cansado. Quais são as presas fáceis para o lobo? Quem tem perna curta? Não. Ovelhinha pitica. Tem perninha curta que não sabe correr. Traduzindo? Crentes infantis. Esses são presas fáceis para o lobo. Crentes infantis que acreditam em tudo. Que crê, que confia. Que não sabe discernir a verdade. Que não sabe discernir o que é certo. Que não tem uma liderança à altura de suas necessidades. Eu tenho que ser uma líder, o pastor, à altura do que você precisa. Eu não posso dizer, eu estou com o cavalo na sombra, nem cavalo eu tenho. Eu preciso estar à altura das suas necessidades.
existem líderes que vão minguando, que vão definhando, e seu rebanho vai definhando junto. Por quê? Porque eles deram tudo de si na juventude e quer conservar. Fala, não, agora eu estou com o cavalo. Que cavalo na sombra? Temos que dar o nosso melhor. Não importa a minha idade, não importa a idade dele. Nós temos que estar à altura da sua necessidade. Eu preciso crescer em Deus para dar o que você precisa. Para que você tenha em mim a instrução, o conhecimento que você precisa. Para que você possa ir para o céu. É só o que eu quero. Eu só quero que você vá para o céu. Eu só quero que quando eu estiver lá, eu possa ver a sua chegada. E eu posso ouvir dele: entra. Fostes fiel no pouco, você aprendeu a ser fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. É só o que eu quero. Eu só quero que você vá para o céu. Então eu não me incomodo com a sua cara feia quando você não gosta dos meus sermões. Eu não me incomodo com nada disso. Eu amo você. Amo você e eu quero que você vá para o céu. Porque é o que eu mais quero. Eu quero ir para o céu. Eu não quero que você perca o céu por causa de um pecado. Eu não quero que você perca o céu por causa de uma cobiça, por causa de uma prostituta, por causa de um adultério. Eu não quero que você seja santo só quando você não tiver mais libido. Eu quero que você seja santo agora. Agora é isso que eu quero para a sua vida. Eu quero que você vença Satanás, todas as miríades das trevas. Eu quero que você seja um vencedor, que você vença o diabo. É isso que eu quero. Eu quero olhar para você e eu quero dizer: Deus, eu te dou graças por isso. É isso que eu quero. Eu quero ver você bem com a sua família. Eu quero ver você bem com a sua esposa, bem com o seu cônjuge. Eu quero ver você feliz, porque você tem uma vida de santidade. Eu amo você. E é isso que eu quero. Não quero mais nada. Tem pessoa que chega para mim e diz: pastora, fala o que a senhora quer. E eu olho e falo: meu Deus, se realmente essa pessoa soubesse o que eu quero. Quero vê-la transformada, purificada. Eu quero vê-la vencendo. Eu não quero mais vê-la como algumas vezes eu vejo, dominada pelo pecado. Eu não quero às vezes vê-la com uma bala na boca para disfarçar o cheiro de alguma coisa. Eu não quero vê-la no pátio desviando os olhos de mim porque pecou naquela semana. É isso que eu não quero. O que eu quero é que você vá para o céu. Só o que eu quero. É tudo o que eu quero. Eu não quero ficar triste quando alguém chega e diz: ó, pastora, fulano de tal, assim, 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 está abatido, não quer mais vir à igreja. É isso que eu não quero. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Deus, se sabemos os codinomes de Satanás e os seus projetos, e sabemos como enfrentar cada um deles, por favor, Senhor, ajuda-nos. Nós não conseguimos sozinhos. Precisamos de um do outro. Eu preciso do meu irmão. Meu irmão precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Que tenhamos misericórdia em nosso meio. Que não haja nenhum acusador, Senhor. Ninguém acuse ninguém. Porque tudo que nós queremos é dar certo, Deus. Deus, liberta de nós essa sentença de acusar o outro, de condenar, de criticar. Tira isso, Senhor. Tira isso de cada um de nós. Se meu irmão não consegue, ele precisa de mim. Se eu não consigo, eu preciso de você. Sabe, eu fico pensando, como que é fácil amar quem é perfeito, a sua ótica. Mas quem precisa do meu amor é quem não consegue. Eu, quando não consigo, eu preciso do seu amor. É assim que um corpo trabalha concomitante para ajudar a outra parte. Deus, todos nós temos um mesmo inimigo. Todos nós, Senhor, temos um mesmo objetivo, uma mesma guerra.
Não permita que haja divisões em nós. Não permita, Deus, que ninguém critique ninguém, que ninguém ofenda ninguém, que ninguém rotule ninguém, Senhor. Se eu não faço isso, Deus, por que eles fariam? Oh, Deus, por favor, Senhor, que haja em nós este amor, este mesmo amor que o Senhor tem para conosco. Que nós não possamos julgar, que nós não possamos condenar, que nós não possamos encolher as mãos, Senhor, mas possamos estendê-las. Que eu possa estender a mão para todo aquele que precisar de ajuda. E que quando eu precisar de ajuda, eu também possa ter uma mão estendida, Deus. Por favor. Que haja em nós o mesmo espírito, o mesmo amor. Que haja em nós uma mesma unidade, Pai. Em nome de Jesus. Quebra de uma vez por todas, Deus, deixa aprisco toda a raiz de crítica, de rótulo, de condenação, de perfeccionismo, de legalista. Quem tem perfeito aqui, Senhor? Essa é a minha grande pergunta nesta noite. Nós estamos diante de uma guerra e de uma batalha, não temos tempo mais para isso. Ninguém é perfeito aqui, nem eu e nem nenhum dos meus irmãos. Então, nenhum de nós podemos, de qualquer maneira, Senhor, apontarmos o dedo, olharmos o folheto com a trave nos nossos olhos. Nós temos um inimigo. E esse inimigo precisa ser vencido diariamente com as suas artimanhas e com as suas obras e com os seus feitos. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fechasse os olhos. Entendendo um pouquinho dessa guerra que nós temos, eu queria que você pedisse a Deus que te ajudasse. Para que você fosse um instrumento de ajuda na vida de quem precisa. Quem sabe você critica quem não consegue ficar longe de prostituição. E você tem essa área já trabalhada e você condena. Peça para Deus, fala: Senhor, não me faça assim, eu quero ajudar, Pai. Se existem irmãos meus que têm problemas nessa área, eu preciso ajudar, eu preciso ser luz e sal. Eu preciso estender a mão, Senhor. Por favor, não rotule ninguém. Por favor, não critique ninguém. Todos nós somos alvos do mesmo amor, lavados com o mesmo sangue. Todos nós somos parte do mesmo corpo. É muito triste quando você vê alguém condenando outra pessoa. Só quem foi amado, perdoado e salvo por Cristo não consegue. Não consegue. Se você tem esquecido do perdão, do amor que você recebeu, lembre-se que o mesmo Senhor seu é o Senhor do seu irmão. Que o mesmo amor que está sobre a sua vida é o mesmo Deus que o ama. Se você tem pecado nisso, por favor, arrependa-se nesta noite. Porque só existe um acusador, diz Apocalipse. Caiu a grande serpente, o dragão vermelho, que acusava os nossos irmãos de dia e de noite. Só tem um acusador, Satanás. Oh Deus, por favor, não permita que haja em nós nenhuma semelhança com o inimigo. Mas que nós possamos ser corpos saudáveis e amarmos uns aos outros, considerarmos uns aos outros, Senhor. Que possamos querer o sustento dos nossos irmãos, que possamos querer o levante, que possamos querer vê-lo de pé. Eu quero ver você de pé. Eu quero ver você crescendo, alcançando tudo que Deus tem para a sua vida. Eu preciso disso. Eu preciso. Porque a sua vitória é o meu consolo. A minha vitória é o seu consolo. Queiramos o bem uns dos outros, queiramos o bem uns dos outros. Queria que você pusesse a mão no seu coração e dissesse assim: meu Deus, que eu jamais possa acusar ou condenar alguém. Eu não sou um acusador. E em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque eu tenho em Cristo exemplo de humilhação para vencer a soberba de Satanás. Eu tenho Jesus que me faz vencer o governo de Satanás. Eu tenho a palavra
que me faz vencer o engano de Satanás. Eu tenho saúde emocional para vencer as ansiedades. Senhor, eu tenho um coração quebrantado e ensinável para vencer a dureza, o rapto da palavra. Senhor, eu tenho pastores que me faz vencer as ações do lobo. Levante sua mão direita para o alto. Que essa palavra em meu e em seu coração possa produzir frutos. Que o Senhor possa nos ensinar bem de pertinho e possa nos dar livramento e liberdade. Que todos nós possamos ter uma semana abençoada, onde tudo será aproveitado e reconhecido. O ar que respiramos, o livramento que tivermos, tudo não passará desapercebido. E que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça para que vençamos todos os ardis, todas as ferramentas de Satanás, em nome de Jesus. Amém?